Amigos do Pensar Piauí, o entrevistado de hoje é Rodrigo Viana, jornalista, conhecido de muitos e também um ativista aí das mídias progressistas, conforme a gente chama. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui no Pensar Piauí, nesse instante que a gente vai trocar aqui algumas ideias sobre a conjuntura nacional. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, Oscar. Eu agradeço o convite para a gente conversar um pouco sobre comunicação, sobre política. Tive recentemente aí no Piauí, ano passado, fiz uma viagem inesquecível ali pela região da Serra da Capivara, né? Passei rapidamente por Teresina, fui à Serra da Capivara. Foi uma viagem maravilhosa que eu recomendo para quem não conhece ainda, né? Isso. Bom, mas nós vamos já falar sobre comunicação. Vamos tratar primeiro de política. Ontem houve manifestações no Brasil, em várias cidades e principalmente em Brasília, onde os manifestantes pediam a volta do AI-5, protestavam contra a atuação do Congresso, do STF, e teve a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Algumas reações depois, mas assim, o que eu tenho visto, Rodrigo, é muita expressão pública através das redes sociais. O presidente do Congresso diz uma coisa, o presidente da Câmara diz outra, a OAB, enfim, todo mundo usa a rede social e fala e faz seu protesto. Fora isso, concretamente, poucas ações. Como é a visão do Rodrigo do cenário de ontem e do Jair Bolsonaro na presidência da República? Bom, é preocupante, né, o que aconteceu hoje no Brasil, mais um passo nessa escalada autoritária. A gente imaginar que um presidente da República vai para uma manifestação que acontecia na porta do quartel-general do Exército, onde as faixas dos manifestantes pediam fechamento do Congresso Nacional, fechamento do Supremo Tribunal Federal e um novo AI-5, né, que é um instrumento que foi utilizado na época da ditadura nos anos 60 para fechar totalmente o regime. Então, o presidente foi até lá e, obviamente, deu apoio para uma manifestação de cunho autoritário, de fechamento do regime. Então, muito preocupante. E o Jair Bolsonaro vem nessa escalada já faz, desde sempre, né? Ele nunca enganou ninguém. Sempre disse que era a favor da tortura, a favor da ditadura, a favor de matar 30 mil pessoas no Brasil. E só que alguns setores aí liberais, de centro, diziam, não, isso aí é papo furado, ele fala, mas as instituições vão colocar um freio no Jair Bolsonaro. E como você lembrou aí, as instituições não estão colocando freio nenhum. Fica a notinha de Twitter. Nota de Twitter não é freio institucional. O Rodrigo Maia escreveu, o Alcolumbre, que é do Senado, o Barroso, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, até Fernando Henrique Cardoso reapareceu para condenar essa manifestação de Jair Bolsonaro. Além de Lula, uma manifestação forte, Haddad, Ciro Gomes. Mas as instituições têm que agir no Congresso Nacional. Acho que tem um cálculo político sendo feito a essa altura, porque muita gente entende que o que o Bolsonaro quer é provocar para que haja o impeachment e que daí ele possa aparecer como vítima e praticar aí um contragolpe, um fechamento das instituições, dizendo, tá vendo? Estão querendo me caçar, calar minha voz e ir para cima das instituições também. Então, eu acho que esse que é o cálculo que é feito por alguns e por isso que as coisas não andam mais depressa, por isso que não se colocam freios institucionais. O cálculo é esse ou a popularidade de Jair Bolsonaro ainda é de um tamanho que torna impossível, no momento, uma ação de impeachment, por exemplo? É isso, é a somatória das duas coisas, porque se fosse um presidente com 10% de aprovação, aí certamente essa máquina se moveria mais rápido. Como ele tem gente para botar na rua, então ontem o que ele fez foi mostrar isso para os setores políticos do Brasil e também para os militares, os generais. Olha, se quiserem me emparedar,
eu vou provocar o caos. Eu tenho gente para botar na rua, tenho ainda bala na agulha e posso provocar muita confusão. Um presidente com 30% de apoio, como ele tem, é pouco para um presidente em primeiro mandato. Lula, Dilma, Fernando Henrique, até Collor tinham mais do que o Bolsonaro tem hoje. Mas 30%, e com tanto fanatismo na defesa dele, é um quadro realmente bastante perigoso de enfrentamento. E eu conversava com algumas pessoas ontem que diziam o seguinte: você tem uma centro-esquerda ali no Congresso, uma esquerda com 100, 120 votos. Você tem uma centro-direita com o Rodrigo Maia, o DEM, o PSDB, que deve ter ali mais uns 100, 120 votos. Então, você tem ali metade do Congresso que também coloca um freio no Jair Bolsonaro e mais o Centrão, né? É uma condição necessária para levar adiante um processo de impeachment, de derrubada do Bolsonaro. Mas não basta. Uma condição necessária, mas não suficiente. Para, nesse momento, realmente tirar o Bolsonaro do poder, os militares teriam que se mover e enquadrar o Bolsonaro e dizer não dá mais. Porque ele claramente, Oscar, não sei se você concorda com isso, mas a minha impressão, o Bolsonaro já não governa. Quem governa são os militares. Essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Depois da ascensão do Braga Neto, muitas pessoas falam que quem manda é o Braga Neto. Mas algumas outras pessoas, inclusive entrevistadas por mim aqui, assumem que não. Isso é uma articulação bem feita do Bolsonaro com a ala militar e que ele é o comandante, ele continua dando as ordens. Enfim, na visão do Rodrigo Viana, quem é o presidente do Brasil, Braga Neto ou Jair Bolsonaro? Não, é o Jair Bolsonaro, mas é um presidente parcialmente tutelado pela força militar. É um embate, né? A gente às vezes fica um pouco na ilusão achando que o presidente pode tudo. O presidente pode muito, mas não pode tudo. Então, as forças na política estão sempre em movimento. Isso que o Bolsonaro fez ontem, de apoiar manifestações na porta dos quartéis, é uma demonstração de força para tentar mostrar que ele ainda tem um pouco mais de poder. Então, a balança fica o tempo todo se movimentando, né? O tempo todo se movimentando. Ontem ele tentou dar uma demonstração de força e dizer assim, não mexam comigo que eu posso provocar confusão. Então ele tenta manter os militares com ele por um misto de medo do lado dos militares, não medo dele, não medo do Bolsonaro, mas medo do caos que poderia ser provocado se o Bolsonaro resolver resistir no momento de impeachment ou de retirada dele do poder. Então, os militares fazem o cálculo e, olha, será que vale a pena o custo de derrubar esse cara, a confusão que vai ser? De repente, o Bolsonaro racha o exército, porque ele tem muito apoio no baixo oficialato, né, como a gente diz, tenentes, capitães, até mais para baixo, sargentos, nas polícias militares. Nos generais, alguns o apoiam, mas também tem alguns que não gostam muito dessa história de ter um capitão mandando mais do que os generais, né? O cálculo que eles fazem é o seguinte: o que vale mais a pena? Partir para o enfrentamento e derrubar esse Bolsonaro, provocando uma confusão ainda maior no país, ou deixar ele lá e a gente vai controlando o Bolsonaro, evitando os excessos dele? No episódio do Mandetta, os militares disseram ao Bolsonaro, tem que manter o Mandetta. Aí depois o Mandetta exagerou na autonomia e disseram, não, agora pode tirar o Mandetta. Então, há um poder que tutela o Bolsonaro e que negocia com ele, que é o poder militar. E que, em algum momento, se o Bolsonaro perder popularidade, eles podem partir para enquadrar o cara e dizer, olha, saia, cara, você não tem mais condição de ficar no poder, nós precisamos reorganizar o Estado brasileiro com o Mourão. Acho que isso está sendo, nos bastidores da política, isso já é conversado. É um governo Mourão, um governo de transição até 2022 para pacificar um pouco e administrar o país. Porque o Bolsonaro ele tem força suficiente para evitar a derrubada e para provocar caos, mas não tem força nem condições mais de administrar o país. Ele não administra o país. O país está administração pública caótica. Quem comanda a reação ao coronavírus são os governadores e prefeitos. A minha avaliação é essa. Bem, eu vou botar ainda mais um elemento para você continuar ajudando nesse raciocínio aí da conjuntura nacional.
o Partido dos Trabalhadores, através da figura do Lula, praticamente determinou 4 eleições sucessivas para a presidência da República, as 2 do próprio Lula, 2 de Dilma, e, apesar do impeachment e de tudo que aconteceu com o PT, a popularidade de Lula continuava e continua muito alta. Que peso hoje tem para os militares, por exemplo, e para a elite que derrubou Dilma, que peso que tem para este povo a figura do Lula? Ela talvez não tenha derrubado o Bolsonaro ainda com medo, ou ele já não representa tudo isso? Como é que você pensa especificamente na popularidade do Lula? Nessa relação com Jair Bolsonaro, cai ou não cai da presidência? Vamos lá. Eu acho assim, o fato de uma parte da elite brasileira, do que eu estou chamando de centro-direita, ou dos liberais, né, dos antigos tucanos, né, do que sobrou, num primeiro momento, escantearam totalmente o Lula, apoiaram a Lava Jato, deixaram o Lula preso para que ele não ganhasse a eleição de 2018. Certo. Quando o Bolsonaro começou a botar as garras de fora, começaram a ver o perigo que era o bolsonarismo, uma parte da elite brasileira, Gilmar Mendes, Rodrigo Maia e outros, começaram a aceitar a ideia de que talvez fosse melhor tirar o Lula da cadeia, tira aquela pressão do Lula na cadeia, e usar um contrapeso ao bolsonarismo. Quer dizer, o Lula e o PT e as forças que se organizam ali em torno, as outras forças de esquerda, centro-esquerda, são um contrapeso importante ao bolsonarismo. A direita tradicional, o antigo PSDB, etc., não tem gente para botar na rua. Sim. A esquerda tem. Então, o Lula e as forças que se organizam em torno do Lula são importantes nessa equação de enfrentamento ao bolsonarismo. A centro-direita percebeu que sem o contrapeso do Lula do lado de cá, ela sozinha ia ser engolida também pelo bolsonarismo. Então, o Lula está aqui, fornece um contrapeso, ele é parte dessa frente que está se formando para tentar isolar e talvez tirar do poder o Jair Bolsonaro. Sem o Lula, o PT, a esquerda, inclusive com os votos no Congresso Nacional, mas também na rua, isso não se faz. Então, é a condição, que eu estava dizendo antes, condição necessária, mas não suficiente. Ter Lula, PT, com um pouco mais de capacidade de atuação. Agora, repare só quem diz é o Ciro, né? Repare bem, né? Repare só. O Fantástico da Globo ontem fez uma matéria grande mostrando essas manifestações do Bolsonaro e de extrema-direita e as reações das principais lideranças políticas. A Globo, né? Sim. Então colocou lá Barroso do STF, Gilmar Mendes, os governadores Dória, Witzel, Flávio Dino do Maranhão, o Camilo do Ceará, várias lideranças políticas, todas enfrentando o Bolsonaro. O presidente da OAB dizendo que era um absurdo o que o Bolsonaro estava fazendo, e ignoraram o Lula e o Haddad. Uhum. Então, isso mostra que tem um pedaço da elite brasileira, principalmente a Globo, né, que não engole ter que contar com o Lula num momento desse. Prefere não contar, ou fazer de conta que ele não existe. Mas, na prática... Então, aí, respondendo a sua pergunta de lá de trás, sim, eles têm medo do Lula. Porque se o bolsonarismo for desmontado, e a gente não sabe a consequência dessa crise do coronavírus, pode ser o desmonte do bolsonarismo, fica uma avenida aberta nos setores populares que já votaram no Lula, principalmente no Sudeste, no Centro-Oeste. No Nordeste menos, porque o Nordeste continua mais fiel ao Lula. Mas no Sudeste, esses setores populares que já foram do Lula e passaram para o Bolsonaro, se o Bolsonaro cair, quem é que é a figura que pode, de novo, trazer esse povão para o seu lado? É o Lula. Então, o medo deles é esse. Como fazer a operação de derrubada do Bolsonaro sem entregar de bandeja para o Lula esse espaço, essa avenida aberta? Eu acho que esse que é o cálculo também que eles fazem, que é colocar um Mourão. O Mourão não tem base popular, né, Oscar? Você sabe, ele é um general e tal, vai se dar muito bem lá nas elites, nos acordos em cima, mas embaixo não tem base popular, e o Bolsonaro tem, né? Então, acho que o medo deles do Lula é esse.
Muito bem. Mas, assim, ainda tem um outro elemento. Aí a gente vai partir para a comunicação. O ex-ministro Zé Dirceu veio aqui em Teresina e eu o entrevistei, agora em fevereiro. Ele dizia, é preciso duas frentes. Uma frente ampla para derrubar o Bolsonaro e uma frente de esquerda para disputar as eleições de 2022. Eu disse, ministro, mas a gente tem condições de fazer uma frente ampla e o pessoal saber que depois nós vamos reduzir essa frente para uma frente eleitoral de 2022 no campo da esquerda. Enfim, como é que se monta essa tal de frente ampla, Rodrigo, que dizem que é necessária para derrubar o Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro? E eu pergunto, é necessária a frente ampla? Sim, no meu ponto de vista, é necessária, é absolutamente necessária. Talvez não seja nem suficiente, só a frente ampla, como eu dizia antes, mas é necessária. Como é que se monta? Na prática, nas condições da prática da política. Por exemplo, exercício do dia a dia. Do dia a dia. Você viu o manifesto dos governadores, claro, 20 governadores assinaram um manifesto em defesa da democracia e contra os ataques de Bolsonaro e da extrema-direita ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Esse manifesto foi assinado pelo Witzel, no Rio de Janeiro, pelo Dória, em São Paulo, pelo Eduardo Leite, o tucano lá do Rio Grande do Sul, e também pelos governadores de esquerda e centro-esquerda, o Dino, do PCdoB, o Camilo da Santana, o governador do Piauí, o Wellington. Então, aí se formou uma frente na prática, sim, nesse manifesto dos governadores. Outro momento que a gente pode citar aqui, o Dória e o Lula trocando apoios, não é uma frente orgânica, trocando apoios pontuais nas redes sociais. Isso incomodou também setores da mídia brasileira, quando o Dória sinalizou para o Lula que topava conversar com o Lula. Alguns jornalistas dessa centro-direita tradicional se incomodaram. Como não? O Lula não pode estar nesse jogo. E olha, sem o Lula, lamento, não vai ter. Eles precisam do Lula e os operadores políticos da centro-direita, Rodrigo Maia, Dória, que são competentes e que entendem, sabem operar do ponto de vista deles, né, a política, já compreenderam isso. O Zé Dirceu, ex-ministro, a quem eu admiro e acompanho, acho que está corretíssimo, é frente ampla. Só não sei se eu concordo muito com ele, se depois dá para fazer. Eu tenho essa mesma dúvida que você está colocando aí. Uhum. Como é que depois você faz uma frente ampla para derrubar o Bolsonaro e depois encolhe a frente ampla, mas não troca para fazer a eleição, né? Eu acho que a gente tem que pensar menos na eleição de 2022, porque pode não ter país até 2022. A gente tem que pensar agora, e agora é frente ampla do meu ponto de vista, sem perder a identidade. A gente não deixa de ser progressista, de ter um programa mais de esquerda, e vai conversar com quem é mais ao centro e à direita, sabendo que está fazendo. Não é se dissolver na frente ampla, não é se dissolver. É ter um programa próprio e saber que sem a turma do centro também não anda, né? É um quadro muito complicado no Brasil. Nós chegamos num limite e num momento muito perigoso no Brasil. Mas quem complica um pouco desse quadro, ou complica muito, é a área das comunicações. E aí a gente vem para esse assunto agora, Rodrigo. Eu participei com você, eu mais como audiência, você inclusive na mesa, do primeiro encontro de blogueiros progressistas. E eu confesso que, ao sair daquele evento, eu acreditava piamente que a gente ia conseguir dar uma resposta a esse monopólio de discurso político que a Globo puxa, desenvolve muito bem, mas não só ela, porque aí depois vai para Bandeirantes, Record, vai para os rádios, vai os jornais, revistas, enfim. Mas já faz um tempo que a gente teve esse encontro e a força do discurso midiático continua muito forte. Qual é a tua visão desse campo da comunicação
a interferência dele na política, na determinação da vida dos brasileiros. Como é que você está vendo aí aquela turma que nós chamamos de blogueiros progressistas? Ainda tem como a gente estar dialogando em encontros, tentando construir coisas conjuntamente, enfim. E aí também, mais um elemento. Você é um jornalista que militou muito nesses veículos da mídia comercial e, recentemente, sexta-feira, se não me falha a memória, foi demitido da Rede Record de televisão. A alegação da empresa de que está passando por uma reestruturação. Mas nessa reestruturação só não cabia o Rodrigo. Todos os outros cabem. Sua demissão tem a ver com patrulhamento de pensamento do Rodrigo por parte da Record? A palavra é sua, meu querido. Bom, eu confirmo, né? Fui demitido na última sexta-feira pela direção da TV Record. Trabalhei 13 anos lá. Antes disso, trabalhei 12 anos na Globo. Trabalhei na Folha de São Paulo. Eu conheço bem, vamos dizer, por dentro a máquina aí da mídia tradicional, da mídia comercial, e me resguardei sempre o direito de não me misturar com os patrões, né? Claro, trabalhando, cumprindo pautas e tudo, mas mantendo a minha autonomia possível dentro desses ambientes. Você falou do primeiro encontro de blogueiros, eu tenho muita saudade, porque, não sei se você lembra, mas lá houve uma homenagem ao blogueiro do ano, né? O destaque do ano. Sim. E o destaque do ano era o Cloaca, que era um blogueiro Williams, que era do Rio Grande, né? Lembra dele? Sim. Cloaca News. Ele ganhou o prêmio e quem entregou o prêmio foi o Paulo Henrique Amorim. Isso. Primeiro encontro de blogueiros em 2010. Os dois, infelizmente, falecidos nos últimos 2 anos, né? Então, eu me lembro em 2010 de estar ali com esses dois companheiros de destaque, 2 blogueiros, o Cloaca e o do Conversa Fiada, o Paulo Henrique Amorim. Muita saudade dos dois, né? Aproveitando a sua lembrança, Oscar. Você também deve lembrar bastante dos dois. Com certeza. Cloaca eu visitava com frequência, mas o Conversa Fiada era muito leitor e continuo sendo, nos dias de hoje, é uma fonte de informação muito rica, como o seu próprio blog, o Escrivinhador, antes de ir para a Fórum, e agora na Fórum também. Mas vamos lá, tirei a palavra de você, mas... Não, que é isso. Eu acho que são lembranças pessoais também que surgem, né? Então, eu acho que tem a ver, sim, a minha demissão, óbvio, a empresa naquele momento, é uma reestruturação, eles não vão dizer o que é. Então, eu acho que podem ter vários fatores aí. Um desses fatores é a questão política. O ano passado, Paulo Henrique Amorim, que era apresentador da Record, já havia sido afastado. E logo depois faleceu. Acho que de desgosto Então, é óbvio que essa leitura é possível, além de outras questões internas ali, relacionadas ao coronavírus, a maneira como a Record vinha tratando o coronavírus. Eu peço só a desculpa de não entrar muito nesse detalhe, que eu estou ainda em processo de assinar a rescisão, então eu prefiro, enquanto isso não tiver concluído, me resguardar um pouco, né, Oscar? Acho que você entende. E, realmente, a gente avançou muito pouco na questão de comunicação. Os governos do Lula e da Dilma, na minha opinião, e o Lula já falou sobre isso, falharam por não ter dado a devida atenção a esse tema. Teve a diferença na Argentina, na Venezuela, né, em outros países da América Latina. Então, falhamos porque quando o governo podia ter feito algum tipo de regulamentação, não fez. E aí ficamos nós agora, no momento em que o Brasil todo repudia Bolsonaro, a Globo vai lá e veta o Lula, e o Lula não tem por onde falar, ele tem que ficar tentando falar aqui, que nem a gente, no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. O Lula é um nome proibido na grande imprensa brasileira, pelo menos na televisão. Quase todas as emissoras têm veto ao Lula. Não pode falar, finge que ele não existe, né? É muito grave isso, é uma forma de controle e de vetar um campo político que tem 30%, 40% do país ainda. Você perguntava da força do Lula. O Lula tem uma rejeição ainda grande. É surpreendente que não seja maior, porque ele ficou preso. Então, ele tem 50% de rejeição e 35%, 40% de apoio. Então, é um sujeito muito importante. E a imprensa brasileira finge que ele não existe. Bom, eu acho que a nossa forma de agir tem sido essa aqui, usar as redes sociais, as frestas, os blogs,
pelo Brasil inteiro tem gente fazendo esse trabalho que você faz aí no Piauí muito bem, e outros companheiros. É um trabalho difícil, né? A gente fica, às vezes, isolado, sofre, às vezes, situações como essa que eu estou sofrendo. Eu sou jornalista profissional, então você sofre uma penalização profissional, às vezes, pelo que você faz. Outros companheiros já passaram por isso também, né? Então, é uma situação complicada e é um setor que nós vamos ter que mexer muito ainda no Brasil, na regulamentação da mídia. E olha só que coisa incrível, né? Lula, Dilma, muito perseguidos pela Globo sempre. Aí vem o Bolsonaro e faz um enfrentamento de uma maneira contra a Globo que Lula e Dilma não fizeram, né? Então, Lula é odiado pela Globo e nunca mexeu com nada, questões financeiras, nada, zero. Jamais mexeu e contrariou nenhum interesse da Globo. Pelo contrário. Sim. Então, eu acho que foi um erro, né, estratégico dos governos do PT não terem atuado mais fortemente nessa área. Pois é isso, meu querido Rodrigo Viana. Conversamos aqui um pouco e mais na frente lhe procuro novamente para a gente trocar figurinhas novamente sobre a conjuntura do momento. Porque aqui no Brasil a dinâmica é muito grande, muito forte, muito rápida. Mas foi um prazer conversar com você aqui hoje. Queria lhe agradecer profundamente por essa oportunidade. Ok, meu querido? Prazer foi meu. Eu estou à disposição para as próximas conversas aí. Quem sabe, pessoalmente aí no Piauí um dia desses. Um abraço para todos por aí, viu? Você já conhece o Raimundo Nonato. Agora está na hora de conhecer o Delta do Parnaíba. Evidentemente que... Sim, esse eu não conheci. Quero ir. Pois é, e evidentemente tudo passando aqui por Teresina. Meu querido, um grande abraço. Muito obrigado. Valeu.